Queremos dar as boas-vindas a todos, indistintamente. São bem-vindos neste santuário, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, a partir de agora, todos os domingos, meditar à noite sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar ministrando sobre este assunto. E nós vamos ministrar, então, vários assuntos relacionados à segunda vinda de Cristo. E nós vamos estar preparando depois essas fitas para que você, então, tenha esses estudos completos, possa divulgá-los, mandar para os seus parentes. Por exemplo, hoje nós vamos abordar, o assunto inicial será Israel, o relógio de Deus. Esse é o título da ministração de hoje, Israel, o relógio de Deus. Nós vamos estudar no livro de Daniel, nós vamos estudar ali pelo menos 3 profecias, que estão no capítulo 2, no capítulo 7 e 8 e também no capítulo 9. Nós vamos estudar sobre Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Nós vamos falar sobre o movimento da nova era, este movimento que prepara o mundo para receber o anticristo como se fosse o Cristo. Eu quero dizer a você que a nova era já está veiculando na televisão, na internet, a fotografia do Lord Maitreya, que é o Cristo da nova era, né? Depois nós vamos mostrar um jornal que mostra a fotografia dele no decorrer dessas ministrações. Então nós vamos falar sobre a nova era, nós vamos falar sobre o anticristo. É nessa ocasião que eu quero mostrar algumas coisas sobre o anticristo, inclusive jornais que afirmam que ele já está na terra, que ele já está no mundo, preparando-se para tomar o seu lugar. A nova era diz que ele já está, inclusive, agindo na face da terra, ainda de uma forma velada. Nós vamos falar sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus, vamos falar sobre as 2 testemunhas, vamos falar sobre o assunto que mais nos interessa, que é o arrebatamento da igreja, porque a igreja será tirada para fora antes que venha a grande tribulação, e você pode estar participando do arrebatamento da igreja. Depois falaremos sobre a grande tribulação, sobre a batalha do Armagedon, sobre o milênio e a eternidade. Então é um assunto bem vasto, que nós vamos abordar a partir de hoje em todos os cultos da noite. Se você quiser gravar pelo rádio, pode fazê-lo, nós vamos estar gravando aqui também e vamos ter essas fitas. Eu quero, antes de ler o texto que está em Mateus capítulo 24, já pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, nós queremos dar uma explicação. Esses estudos bíblicos não são para criar medo em ninguém. Nós vamos falar de coisas difíceis, coisas que estão acontecendo, mas não é para gerar pavor, medo a ninguém. Ao contrário, ela tem uma finalidade, essas ministrações têm uma finalidade, que é de preparar a sua vida, despertá-lo e prepará-lo para a volta do Senhor Jesus. A igreja que será levada é uma igreja que estará preparada, uma igreja que estará preparada para a volta de Jesus. Jesus falou isso em Mateus 25. Quando ele fala das 10 virgens, no versículo 10, ele diz, dentro desse sermão profético, ele diz que aquelas virgens que ali representavam a igreja, 5 estavam preparadas, e as que estavam preparadas foram levadas. E as que não estavam preparadas ficaram para a grande tribulação. Então nós queremos preparar o povo de Deus para que ele esteja pronto quando Jesus vier buscar a igreja. Amém? Então não é para você ficar com medo. Uma outra coisa que gostaria de dizer também: a vida nossa deve ser normal. Não é por causa dessas ministrações que você então vai mudar a sua maneira de viver, no sentido de fazer coisas que você não pensaria fazer, precipitar-se num casamento ou coisa dessa natureza. Se você quer casar, está planejando casar, case. Quer construir uma casa, construa. Quer abrir uma firma, abra. Quer fazer um vestibular, um curso, faça. A vida deve ser normal. Nós não devemos alterar a nossa vida, vendermos o que temos, vestir umas vestes brancas, subir no morro e ficar lá orando e aguardando já de vestes brancas a nossa subida. Nós não pregamos isso, não ensinamos isso e nem direcionamos nesse sentido, porque muitas vezes isso já aconteceu ao longo da história. E eu quero dizer, irmãos, que a partir de agora você vai começar a entender a escritura profética e você vai ver como nós estamos realmente próximos da vinda de Jesus. A nossa vida deve ser normal, mas uma coisa deve ser também, ela deve mudar num sentido, que é de nos
tornarmos cada vez mais santos, cada vez mais irrepreensíveis aos olhos de Deus, cada vez mais preparados para a volta de Jesus. Nesse sentido, esta palavra é para mudar a sua vida, é para lavá-lo, é para purificá-lo, é para apresentá-lo como uma igreja santa e irrepreensível diante de Deus. Só nesse sentido. No mais, a nossa vida deve ser normal. Amém? Feitas essas observações, então eu gostaria que você, abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós leiamos então em pé a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Você que está aí em casa, acompanhe a leitura. Nós vamos ler alguns versículos apenas do capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 36. Diz assim: Jesus falando sobre o sermão profético sobre a sua segunda vinda, ele diz: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão só o Pai. Que Deus abençoe esta palavra, o teu Espírito. Pai, dirige-nos agora pelo teu bom Espírito, Senhor. Ó Espírito Santo, presida-nos agora, ensina-nos através da tua palavra. Ó Senhor, abre a nossa visão espiritual, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais, para que estejamos atentos à tua palavra nesta hora. Abençoamos os que vão ouvir por essas fitas, Pai, com a mesma bênção, ó Pai. Desperta o teu povo, prepara o teu povo, porque a nossa oração é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Sentai-vos. Amados, hoje então estamos iniciando esse estudo. Alguém nos disse que seria a última vez que nós iríamos ministrar este estudo à igreja. Eu já ministrei em 86, em 92 e agora em 97. Não sei se assim será, mas se for é porque o arrebatamento está realmente muito próximo. Eu creio assim e nós devemos estar preparados para aquele dia. Jesus começa falando aqui a respeito do sermão profético. Jesus tinha ido no templo e os discípulos haviam mostrado os edifícios do templo, edifícios que Herodes havia ampliado e embelezado do segundo templo. O primeiro, construído por Salomão, havia sido destruído. O segundo, por Esdras, Neemias e Zorobabel, foi ampliado por Herodes e era o templo que existia nos dias de Jesus. E Jesus faz uma afirmação ali, no início do capítulo 24. Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, então, chegando a ele em particular, como nos diz o versículo 4, ou melhor, o versículo 3 do capítulo 24, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, isto é, quando não se deixará aqui pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda, e que sinal haverá do fim do mundo? Eles fizeram uma pergunta tríplice: quando é que vão acontecer que não se deixará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da sua segunda vinda? Jesus não tinha ido, eles já queriam saber os sinais que marcariam a segunda vinda de Jesus. E também o sinal do fim do mundo. Esse fim do mundo aqui é uma expressão que significa não o fim do planeta Terra, mas o fim do governo do homem sobre a face da terra. Porque quando Jesus voltar em poder e grande glória, ele estabelecerá o reino de Deus aqui na terra. É por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos: venha o teu reino. Essa é uma oração em vão. Jesus nos ensinou a pedir que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E ele então governará a terra por 1000 anos com a igreja e restaurará toda a terra. Mas isso nós vamos ver mais no final desses estudos, quando falarmos sobre o milênio, que é no final do estudo. Jesus então vai respondendo essa pergunta, e ao responder esta pergunta tríplice dos discípulos, Jesus disse: aprendei, pois, versículo 32, da figueira a sua parábola, da figueira o seu ensino. A figueira aqui, irmãos, é um símbolo de Israel. Israel é a figueira na Bíblia. Se você olhar
a Bíblia em vários textos, Israel é sempre apontado como a figueira. E a árvore símbolo do moderno Estado de Israel é a figueira. Assim como a árvore símbolo do Brasil é o pau-brasil, que nós nem sequer conhecemos, né? Eu não conheço o pau-brasil, nunca vi. Acabaram com o pau-brasil, né? Mas o Brasil tem o seu nome desta madeira, desta árvore chamada pau-brasil. É por lei, aqui no Brasil, o nome, a árvore símbolo nosso é o pau-brasil. Em Israel atual também, a árvore símbolo é a figueira, e é por lei lá também. E na Bíblia, toda vez que você ouve falar da figueira, simbolicamente está falando de Israel. Jesus está dizendo aqui: aprendei, pois, de Israel o seu ensino. Olhe para Israel. Quando a figueira brota e lança folhas, nós sabemos que está próximo o verão. Jesus está dizendo: quando a figueira Israel brotar e começar a lançar folhas, sabei que eu estou às portas. E ele faz uma afirmação incrível aqui, tremenda. Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus está afirmando com isso? Jesus está dizendo que a geração que visse a figueira brotar não passaria, mas que tudo se cumpriria nesta geração. Todos os sinais se cumpririam nesta geração que visse a figueira brotar. Israel é a figueira e Israel brotou. Portanto, esta geração não passa, esta é a última geração. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ele disse que quando a figueira brotasse, não quando a figueira fosse plantada. Israel aqui, essa figueira está como que adormecida, como que sem vida, mas de repente ela vai adquirir vida, de repente ela vai brotar e vai começar a lançar folhas. E Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar, essa geração não passaria sem que todas as coisas se cumprissem nesta geração. Irmãos, é por isso que o estudo da escatologia, o estudo da segunda vinda de Cristo, o estudo das profecias é tão importante, porque Israel é o relógio de Deus. Deus tem um relógio para marcar o seu tempo em relação aos homens, não em relação a Deus, porque Deus é eterno, para Ele não existe nem passado e nem futuro, para Deus é só o presente, né? A Bíblia diz que o tempo de Deus é hoje, não é amanhã e nem anteontem ou ontem. O tempo de Deus é hoje. Quando Deus se apresentou a Moisés, Moisés perguntou o seu nome, Deus disse: eu sou, este é o meu nome. Deus não disse eu fui, nem eu serei, ele disse eu sou. E a palavra eu sou no hebraico significa Javé, ou Javé, que significa autoexistente, ou eu sou, aquele que existe por si só, pelo seu poder. Aquele que é autoexistente, que não depende de outro para existir, nunca dependeu. Isto é um mistério para nós. Deus mesmo diz: antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Eu sou o único. Eu sou o único. Então, veja bem, para o tempo, para marcar o tempo em relação a Deus, Deus não tem relógio. Mas em relação à humanidade, nós somos limitados no tempo. Não é isso? Nós nascemos, crescemos, morremos. Nós temos um ciclo, por isso Deus usa um relógio para marcar o nosso tempo, e o relógio de Deus é Israel. Quando Deus quis revelar-se à humanidade, Deus escolheu um homem, Abraão. Lá aos 75 anos, capítulo 12 de Gênesis, começa a história do povo de Israel com Abraão, que não era naturalmente hebreu e nem judeu. Por quê? Porque Abraão era caldeu. Deus pega, chama ele da cidade de Ur, na Caldeia, e comissiona Abraão, faz promessas a Abraão, diz que Abraão queria fazer dele uma grande nação e que todas as famílias da terra, isto é, todas as nações do mundo, com as suas respectivas famílias, seriam abençoados através de Abraão. E Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, se você amaldiçoar o povo de Israel, você chama para si maldição. Se você abençoar o povo de Israel, você chama para si bênção. Porque Deus não muda. Ele disse: abençoarei os que te abençoarem. Por isso todas as nações se levantaram contra esse povo, pereceram e foram destroçadas.
Irmãos, o povo de Israel é singular. Começou com Abraão, depois Deus, chamando esse homem, através dele, reúne um povo. Esse povo vai para o Egito, ali 70 pessoas, começa por ali. Ali eles ficam 430 anos, dos quais a maior parte no cativeiro. E ali se forma um povo de cerca de umas 3 milhões de pessoas. E Deus então tira para fora do cativeiro através de Moisés, leva para a terra prometida. Ali, através de Josué, introduz esse povo na terra prometida, estabelece esse povo ali na terra, vai cuidando desse povo. Infelizmente, o povo não ouviu a voz de Deus como deveria ouvir, e ali nós temos aquele período tumultuado dos juízes, quando Deus vai governando cerca de 400 anos, que é o livro dos juízes, aonde Deus vai levantando várias pessoas para liderar o povo nesta época. Não havia então rei, eles não tinham rei, o povo pede um rei. Deus dá Saul, que foi um mau rei, não cumpriu a vontade de Deus. Deus tirou Saul e a sua descendência para fora, estabeleceu o rei Davi, e ali começa a dinastia de Davi, e nós sabemos que Jesus descende de Davi, segundo a carne, se nós pudéssemos dizer assim, né? Maria, e tanto Maria como José, era da descendência de Davi, por isso Jesus é chamado o filho de Davi nesse sentido. E Davi então vem, substitui Davi a Salomão. No final do reinado de Salomão, Salomão peca contra o Senhor. Deus divide o reino em 2 reinos, um no norte, cuja capital é Samaria, com 10 tribos, e outro no sul, cuja capital é Jerusalém, com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Jesus é da tribo de Judá, Paulo, o apóstolo, é da tribo de Benjamim. As 10 tribos do norte pecam contra o Senhor gravemente, e Deus, através do rei Sargão II da Assíria, ele destrói toda a cidade de Samaria, todo aquele povo, joga aquele povo para fora, espalha aquele povo no mundo. São as 10 tribos perdidas de Israel até hoje, espalharam pelo mundo inteiro. É por isso que tem judeu de toda a coloração, de todo tipo. Nós temos judeus negros que vieram, por exemplo, da Etiópia, estão em Israel hoje. É uma das tribos perdidas que foi lá para aquela região. Nós temos judeus de origem asiáticas, né, japoneses com os olhinhos puxados. Então existem judeus brancos, de todos os tipos. Existem judeus que estão hoje lá por causa dessas 10 tribos que foram espalhadas no ano 722 a.C. O reino do sul continua, daí vem a palavra judeu, por causa da tribo de Judá. Até então eles são conhecidos como hebreus, povo hebreu. Depois então, como desaparece o povo hebreu como um povo todo, fica somente as 2 tribos do sul, e então aí aparece o nome judeu, por causa da tribo de Judá. Eles também pecam contra o Senhor. Deus envia para o cativeiro da Babilônia, através de Nabucodonosor, e para lá então vai menino Daniel, que nós vamos abordar no domingo que vem, com a graça de Deus, o capítulo 2 de Daniel. E Daniel vai para lá, e Daniel se torna um grande homem no reinado de Nabucodonosor, rei do grande império da Babilônia. Mas a história continua, os 70 anos se passam, Deus vai tirar o povo do cativeiro em 3 levas, através de Neemias, Esdra e Zorobabel, reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, e a vida continua. O povo de Israel é conquistado neste período por vários povos, como por exemplo os gregos, como o Império Medo-Persa primeiro, depois o Império Grego e depois por último o Império Romano. No ano 63 da nossa era, o general Pompeu Romano anexa toda a Palestina, conquista toda a Palestina e anexa ao Império Romano. Jesus nasce então debaixo do governo romano. César Augusto é o imperador de Roma na época que Jesus nasceu. Mas Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. Ele era o Messias que veio e o povo o rejeitou. E diante de um governador romano, de um juiz romano, eles disseram: crucifica-o. Pilatos disse: mas esse homem é inocente, eu sou inocente do seu sangue. O povo disse: que caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E isto realmente, se você acompanhar a história dos judeus, você vai ver que isto aconteceu. No ano 70, cumprindo esta profecia de Jesus, que diz que não deixaria pedra sobre pedra, Roma sitia Jerusalém na Páscoa do ano 70. Estavam ali quase 1.200.000 judeus dentro da cidade,
quando o general Tito, mais tarde imperador de Roma, ele cerca, sitia, e ali durante quase 5 meses, 143 dias se passaram de cerco. E durante aqueles 143 dias morreram 600.000 pessoas nesse cerco a Jerusalém, e esses cadáveres eram jogados para fora da cidade. Você pode imaginar o mau cheiro que dava, as enfermidades e tudo isso. Eles eram jogados para fora da cidade. E o cerco permaneceu e morreram 1.100.000 judeus nesse cerco no ano 70. Flávio Joséfo, historiador que acompanhava as tropas de Tito, narra este fato. Apenas 98.000 sobreviveram. Esses 98.000 foram feitos escravos e espalhados pelo mundo inteiro. Ainda alguns focos de resistência dos judeus continuaram, mas Roma esmagou tudo aquilo. E no ano 135 deu-se a diáspora, ou seja, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Desde o ano 70 até 1948, foram 1.878 anos espalhados pelo mundo, sem território, sem governo, sem bandeira, sem nada. Apenas a religião os unia, apenas o Deus Jeová os unia, através da palavra dele. E este povo, que é um povo singular na história da humanidade, não existe nenhum paralelo que se possa comparar ao povo judeu, historicamente falando. Nenhum povo durou tanto na face da terra como o povo, com as suas características próprias, com a sua religião própria. Todos os povos que conquistaram Israel desapareceram, principalmente os grandes impérios. O império da Síria, o império da Babilônia. Eu não estou falando Síria, eu estou falando Assíria. O império da Assíria, o império da Babilônia, o império grego e mesmo o império romano. Existem romanos hoje, Roma está aí, mas não como um império que dominou naquele tempo. Todos esses desapareceram ao longo da história, mas o judeu permanece. E por que permanece? Porque Deus disse que ia juntá-los novamente em Israel. Deus tem um tempo para tratar com eles. Deus ainda tem uma semana de anos proféticos, 7 anos para tratar com este povo. E por isso é que eles estão ali. Jesus disse que num determinado período, Israel ia florescer, ia nascer novamente. Ou seja, a figueira ia brotar. A figueira ia brotar. Eu quero chamar agora a sua atenção, vamos ler alguns textos de algumas profecias já cumpridas. Abra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, nós vamos ler uma profecia que tem 2.600 anos e que se cumpriu nestes anos que nós estamos vivendo. Capítulo 36 de Ezequiel, a leitura vai do versículo 22 até o 38. Eu não vou ler todo esse texto, vou ler apenas alguns versículos que nos dá a compreensão que queremos. Você poderá ler depois do versículo 22 até o fim. Diz assim a palavra do Senhor, isto é profecia, já cumprida. Dize, portanto, versículo 22 do capítulo 36, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, nem em atenção, mas em atenção ao meu grande nome, ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Agora o versículo 24. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esta palavra profética foi cumprida. Vai um capítulo para frente, o capítulo 37, vamos ver o versículo 21 e 22, que diz também algo semelhante a esse texto aqui. Capítulo 37, 21 e 22. Diz assim, Deus falando: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os vossos filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra, e deles farei uma nação só na terra, nos montes de Israel,
e um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. O que Deus está dizendo aqui? Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. Irmãos, Israel ficou desde o ano 70 da nossa era até 14 de maio de 1948 espalhado sobre a terra. Esta profecia tem 2.600 anos e se cumpriu nos nossos dias. Se cumpriu exatamente no dia 14 de maio de 1948, quando foi criado o moderno Estado, o atual Estado de Israel. Neste dia se cumpriram estas profecias que eu estou citando aqui, e mais uma outra que está em Isaías 66, o último capítulo do livro de Isaías. Abra lá a tua Bíblia, porque você vai poder até anotar ali junto do capítulo 66, versículo 8, nós vamos ler aqui uma profecia que se cumpriu em 1948. Capítulo 66 é o último capítulo. Deus está falando aqui do retorno de Israel. Deus fala, por exemplo, no capítulo 65, 17, ele fala do novo céu, uma nova terra. Ele fala da restauração milenar. A partir dali, no capítulo 66, versículo 8, que é o versículo que eu quero, Deus fala de uma coisa tremenda que ocorreu diante dos nossos olhos. Versículo 8 diz assim, Deus falando: quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz os seus filhos. Sião aqui é o símbolo do governo de Israel. Jesus governará do monte Sião. A casa de Davi, que é a casa governante, reinante, ela estava situada no monte Sião, que é ao lado do monte Moriá, onde estava construído o templo. Deus está falando aqui, como é que é possível uma nação nascer num só dia? Isso aconteceu, se você quiser anotar aí, pode anotar. Essa profecia teve cumprimento no dia 14 de maio de 1948. A nossa geração, a geração que viu em 1948 Israel nascer. É possível isto? Deus pergunta, será que pode nascer um povo num dia? Não é normal isso, não tem paralelo na história. Irmãos, a história do Brasil nos mostra isso. Nós fomos descobertos em 1500, veio a colonização e aquela coisa toda, e os governadores, e toda aquela confusão, né? E governador geral para cá, governador geral para lá, Tomé de Souza, Mendes Sá e tudo mais. Aí vieram aqueles ataques de franceses, vieram os holandeses, enfim, e depois tivemos a nossa independência. Então aí é que nós nascemos como povo, em 1822. Ora, de 1500 a 1822, que foi no 7 de setembro que nós nascemos oficialmente como país. Todos esses anos. Mas Israel nasceu num dia. O moderno Estado de Israel. Não tem paralelo na história. Israel nasceu no dia 14 de maio de 1948, quando se cumpriu esta profecia. Mas logo que Sião esteve de parto. Você sabe qual foi o parto? As dores de parto que Israel passou? Principalmente a Segunda Grande Guerra Mundial. Adolf Hitler matou nos fornos crematórios e por tiro e por tantas coisas, enforcados e tudo mais, cerca de 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus. O plano de Hitler era exterminar todos os judeus da Europa. Documentos apreendidos no final da Segunda Guerra Mundial mostram isso. Ele tinha planos para matar 11 milhões de judeus na Europa. Só não matou porque ele perdeu a guerra, mas os seus planos eram exterminar toda a raça. Hitler, quando esteve preso entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, e ali naquele livro ele prega a destruição pura e simples do povo judeu. Ele prega exatamente isto. E mais tarde ele, confessando a um dos seus assessores próximos, ele dizia que se o judeu não existisse, ele inventaria, porque ele tinha que jogar todas as mazelas e desgraça da Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra sobre um povo, sobre alguém. E ele escolheu o judeu para ser o bode expiatório. A Alemanha, entre as duas guerras, irmãos, depois que ela perdeu a Primeira Guerra Mundial,
a inflação na Alemanha, o custo de vida na Alemanha se tornou uma coisa espantosa, a ponto de você levar um saco de marcos de dinheiro para comprar um pão. A inflação era galopante, de hora em hora alterava o valor da moeda. E Hitler culpou os judeus por essa desgraça dos alemães. Por isso ele uniu os alemães em torno desse projeto comum de matar e exterminar os judeus. Por isso a grande nação da Alemanha entrou nesse plano diabólico de matar os judeus. 6 milhões. Logo que Sião esteve de parto, ou seja, as dores de parto, essas coisas, ela deu à luz aos seus filhos. Nasceu num dia, 14 de maio de 1948, nasceu o moderno Estado de Israel. A figueira brotou. A figueira brotou. 14 de maio. E Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar não passaria sem que todas as coisas se cumprissem nesta geração. Nós somos esta geração. Eu nasci em 43, a figueira brotou em 48, portanto a figueira brotou na geração dos 40, né? Na geração de 40, no final da geração de 40, 48. E Jesus disse que não passa essa geração. Pode passar a terra, pode passar os céus, mas as minhas palavras de Jesus não passarão. Todas as coisas vão se cumprir na geração que visse a figueira brotar. A figueira brotou em 48, ela não foi plantada em 48. Ela existia já de muitos séculos, mas estava como que adormecida durante 1878 anos, ou para as 10 tribos, durante 2000 e tantos anos já. 2.600 anos. Irmãos, a figueira brotou. E Jesus disse que nesta geração as coisas vão acontecer. Nós somos essa geração. Por isso, observe o que Deus está falando, que esta é a última geração, a geração que viu a figueira brotar. A figueira é Israel. Não resta dúvida disso. A Bíblia mostra que a figueira é Israel. Israel brotou em 1948, 14 de maio. Depois de estar como que morta durante quase 1.900 anos, de repente, Israel nasce num dia e brota. Jesus disse, agora ela começa a lançar folhas. Irmãos, todas as guerras que Israel fez depois que ela brotou, ela ganhou dos árabes. E cada guerra que Israel fez, Israel foi ampliando os seus territórios. A guerra da independência é uma coisa tremenda. Essa guerra de 48. Eu quero dizer a você que presidia a Assembleia Geral da ONU em 27 de novembro de 1947, o grande brasileiro Oswaldo Aranha. O Brasil tem esse privilégio, desde a criação da ONU, de presidir as Assembleias Gerais, a abertura da Assembleia Geral. E nesta Assembleia foi criado dois países, Israel e o país dos palestinos. Os refugiados palestinos, eu vou dar a origem desse para os irmãos, para vocês entenderem bem esse negócio. Israel foi criado por uma resolução da ONU, onde dividiu a Palestina em duas partes. E Israel ficaria como sendo um país, e os palestinos ficariam com outro país. Acontece que, isto foi em 1948, Oswaldo Aranha presidia a ONU quando baixou-se esta revolução, ele assinou esta revolução. Por isso eu creio que o Brasil é um país abençoado, porque foi um brasileiro que assinou a declaração, uma resolução da ONU criando o Estado de Israel. E Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas acontecia o seguinte em 1948. Toda a Palestina estava sob a administração da ONU, e a ONU entregou o protetorado da Argentina para a Inglaterra. Toda a Palestina, então ela entregou o protetorado da Palestina para a Inglaterra. E a Inglaterra, então, governava em nome da ONU, até que houve esta partilha, mediante essa resolução, criando dois países. Os ingleses se retiraram no dia 14 de maio de 1948. Nesta mesma data, Israel proclamou a sua independência e a criação do moderno Estado de Israel. Nos dias que antecederam, nos meses que antecederam esses fatos, ali existiam os palestinos. Os palestinos, irmãos, eram árabes de várias origens que moravam ali, porque Israel ficou fora daquele território durante 1878 anos. Eu quero lembrar a você
que eles foram espalhados pelo mundo inteiro, e que Adriano, por exemplo, logo depois de destruição de Jerusalém no ano 70, ele mandou reconstruir Jerusalém, mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina e proibiu, sob pena de morte, de qualquer judeu entrar em Jerusalém. Então os judeus perderam toda a esperança e foram para o mundo afora. Ali eles viveram perseguidos, acossados e tudo mais. Até então, que começou no século passado um movimento de retorno a Israel. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial mostrou a todos os judeus do mundo que não há segurança para eles fora de um país próprio deles. Então eles chegaram à conclusão que não adiantava ser rico, famoso, poderoso na Europa, estar com muito dinheiro, porque entrava um louco como o Hitler e acabava com tudo. Este filme, A Lista de Schindler, que se você não viu, deve ver, mostra as desgraças pelas quais passaram o povo de Israel durante a Segunda Guerra Mundial. Está para passar na televisão e vale a pena ver, porque Oskar Schindler foi um homem que viveu e fez exatamente aquilo que o filme mostra. Ele é um dos heróis de Israel, não obstante era nazista e não era judeu, não era da raça dos judeus. Mas ele ajudou a salvar milhares de judeus, por isso ele tem um memorial lá em Israel. Mas ali nos mostra então, os judeus ficaram cientes de que o único lugar seguro para eles seria um país. Então iniciou-se um movimento para criar este país. E começaram a voltar palestinos para lá, ou melhor, judeus para a Palestina. E os árabes que estavam ali, os palestinos que habitavam, eles não estavam contentes com esta resolução da ONU, tanto que não aceitaram a resolução da ONU, criando 2 países na Palestina. E o que fizeram? Crentes confiados nas promessas dos 6 maiores países daquela época ali, o Egito, a Síria, o Egito no sul, a Síria no norte, e também o Líbano, que era forte, a Jordânia e outros países ali, esses comandantes militares disseram o seguinte: palestinos, saiam de Israel, saiam dessas terras, porque assim que a Inglaterra deixar a Palestina, nós vamos varrer do mapa os judeus. Os que sobraram, nós vamos afogá-los lá no mar Mediterrâneo, que é a costa oeste do Estado de Israel, é o mar Mediterrâneo. Israel era muito pequenininho, pouca gente. E naquela época, irmãos, esses países, esses 6 países que fizeram guerra com Israel, tinham uma população de 100 milhões de habitantes. Em Israel tinha 3 milhões. Claro que não foram os 3 milhões contra os 100 milhões. Quem guerrearam foram os soldados. Mas você vê a proporção: 6 países, 100 milhões. Israel tinha 3 milhões. Então foi uma guerra mais ou menos como Golias contra o Davi. O gigante contra o pequeno Davi. Irmãos, e aí aconteceu o milagre: Israel ganhou a guerra. Aqueles palestinos que foram lá para a Jordânia, para a Síria, para o Egito, para o Líbano, foram muitos para a Jordânia e para o Líbano, a maior parte foram para a Jordânia e Líbano, eles estavam esperando os exércitos árabes entrarem e varrer Israel, e eles irem lá para habitar a terra. E aí não haveria então 2 países, a ONU teria que reconhecer somente o país da Palestina, dos palestinos, e acabou. Eles iriam varrer da face da terra. E é interessante, tem um salmo que diz, né, eu não estou me lembrando agora o salmo, mas tem um salmo onde Deus diz assim: vinde, diz os contrários a Israel, vinde e risquemo-los do mapa. Foi mais ou menos isso que os árabes pensaram em fazer em 1948. E o resultado é que eles perderam a guerra. Aí Israel fechou as fronteiras e não permitiu o retorno dos palestinos que haviam saído para esse país. Aí deu-se origem, então, aos refugiados palestinos. Ou seja, eles estão refugiados na Jordânia, na Síria, no Egito, no Líbano. Não podem voltar mais para onde estavam antes da Guerra da Independência, em 1948. Criou-se esse povo que ficou sem território, sem um governo. São os chamados refugiados palestinos. E que agora estão voltando, que Israel, depois da guerra de 48, que eles conseguiram milagrosamente sobreviver e até ampliar o seu território. É um fenômeno que dentro da história bélica militar não tem como explicar. Foi Deus que guerreou por Israel, porque Deus disse: eu vou plantá-los e ninguém mais vai arrancá-los de lá. Então,
aconteceu na Guerra da Independência. Em 53 houve uma outra guerra com o Egito, e Israel foi ganhando a guerra, chegou até no Canal de Suez. Quando o Canal de Suez ficou interrompido, a ONU interviu e Israel teve que se retirar e deixar ali novamente o Egito. Em 67 houve a Guerra dos 6 Dias, quando Israel expandiu grandemente os seus territórios, e tem territórios até hoje que eles estão negociando. Nesta Guerra dos 6 Dias eles tomaram a parte velha de Jerusalém, a nova eles já tinham, desde a Guerra da Independência. E a parte velha eles tomaram dos jordanianos, e anexaram Jerusalém como capital eterna do Estado de Israel. Agora, os palestinos dizem que a capital da Palestina, do país palestino, é Jerusalém. Não abre mão de Jerusalém. Os judeus não abrem mão de Jerusalém. O Papa também quer Jerusalém. Os líderes, todo mundo quer. As 3 grandes religiões disputam aquele lugar. Então, a proposta do Papa é de internacionalizar Jerusalém, deixar como Jerusalém uma cidade aberta. E os judeus não querem e não concordam com isso. Por isso Jerusalém está se tornando a pedra pesada para todas as nações. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, se você quer ler comigo, é o penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 12, profeticamente falando desse tempo, Deus diz assim, versículo 2: Eis que farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Irmãos, esse processo de paz, iniciado por Isaac Rabin, que foi assassinado, Shimon Peres e Arafat, que foi assinado em 93, de devoluções dos territórios de Gaza e até da Síria, as colinas de Golã, Gaza ali na beira do Mediterrâneo, cidade de Jericó, etc. e tal. Esse tratado de paz, ele tem um grande empecilho, é a cidade de Jerusalém. Israel diz que Jerusalém é dela, capital eterna de Israel. Os palestinos dizem que Jerusalém é deles, eles não abrem mão, vai haver guerra. E é a guerra todo dia, não sei se você percebe. É uma paz que não é paz. É tratado de paz que não funciona. E todos querem Jerusalém. Cumpre-se essa escritura, Jerusalém torna-se uma pedra pesada para as nações. Então, profeticamente falando, esse tratado de paz em andamento aí, que agora essa semana, 3 dias atrás, sofreu um revés muito grande, né, quando acho que 15 pessoas morreram com atentados terroristas, e estão suspensas conversações nesse tratado de paz, ele apenas evidencia o cumprimento desta profecia. Israel se torna uma pedra pesada para todas as nações. Jesus disse que quem tentar levantar, sobre quem esta pedra cair, né, quem tentar levantar esta pedra será feita em pedaços, e sobre quem ela cair será reduzida a pó. Jerusalém é a capital eterna do Estado de Israel. Jesus governará muito brevemente o mundo inteiro a partir de Jerusalém. A nova Jerusalém virá dos céus e parará em cima da Jerusalém terrestre. E Jesus governará da Jerusalém terrestre. A Bíblia diz profeticamente, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A lei, ou seja, o governo, a administração vem do Monte Sião, que é a casa de Davi, é onde Jesus vai governar. E de Jerusalém a palavra do Senhor para toda a terra. Por isso, não tem acerto quanto a Jerusalém. Ela se torna a cada dia uma situação mais difícil, uma pedra pesada. Irmãos, nós estamos vivendo então estes dias. Eu quero dizer para você que essas profecias que nós lemos ali em Ezequiel 36 e 37, elas se cumpriram no dia 14 de maio de 1948. A profecia de Isaías 66:8 se cumpriu exatamente neste dia. Você pode até anotar do lado da sua Bíblia. 14 de maio de 1968, versículo 8 do capítulo 66 de Isaías se cumpriu. Nasceu esta nação. E a partir então daí a figueira brotou, e Jesus disse que ela vai lançando folhas, ou seja, cada guerra que eles fazem, eles ampliam os territórios e ficam mais fortes. Hoje Israel é um país singular no Oriente Médio. Se você for, eu estive no Egito em 91, e estive também em Israel e outros países por ali, e nós sabemos o seguinte, nós vimos o seguinte, o Egito, irmãos, é um país super atrasado. O Egito não tem nenhuma fábrica de automóvel. Estavam para instalar uma fábrica lá.
quando nós estávamos pensando em instalar a Fiat, uma fábrica lá. Não tem nem automóveis, os automóveis são tudo velhos, caindo aos pedaços. A cidade do Cairo, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, é o grande centro do Egito, ela é toda, os prédios são construídos cerca de 5, 6 andares para não ter elevador, são tudo do mesmo jeito, um do lado do outro, os carros ficam na rua, quer dizer, é uma cidade completamente diferente, é uma pobreza, é uma miséria, irmãos. E quando nós estivemos lá, o nosso guia disse assim: olha, nós agora estamos progredindo barbaridade, né? Ele não usou, claro, essa frase, barbaridade, que isso é coisa de gaúcho. Mas ele disse: nós estamos progredindo bastante aqui, desde que nós assinamos um tratado de paz com Israel. Isso foi feito em 79, através de Begin e Sadat e mais o presidente Carter. Em 79, o tratado de Camp David, que está se mantendo até hoje. Ele disse: desde que nós assinamos esse tratado, nós agora estamos progredindo, porque nós não gastamos o nosso dinheiro na guerra. Irmãos, se aquilo era progresso, eles estão lá no 3º para o 4º mundo. Uma miséria total. Você entra em Israel, Israel é como os Estados Unidos, primeiro mundo. As rodovias, os carros são todos novos, você não vê carro velho em Israel. E não tem fábrica, mas importa, do mundo inteiro. Você vê os melhores carros, aquelas rodovias, aquelas coisas, os hotéis, enfim, as cidades são limpas, são bonitas. Israel é um país, outro país, é um país do primeiro mundo. A economia, tudo vai bem em Israel, um país abençoado. Mas Israel paga também um alto preço por todas estas coisas. Por quê? As imigrações, as pessoas que migram para Israel têm amparo do próprio governo para se manter, pelo menos cerca de um ano. Eles recebem alojamento, comida, auxílio, até que aprendam a língua, os costumes, para se adaptar à sociedade israelita. E hoje nós estamos vendo os judeus vindo do mundo inteiro para Israel. A Rússia, depois da queda da União Soviética, abriu a saída dos judeus, abriram-se as comportas e os judeus puderam sair, que antes era proibido. E os judeus então estão imigrando. Mas acontece que eles queriam ir para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos fechou a imigração de judeus russos. E o único lugar que eles têm para ir é o Estado de Israel. Milhares de judeus russos estão em Israel. Israel está crescendo. Isso tudo é um mover de Deus, porque Deus tem que tratar com Israel ainda durante uma semana de 7 anos proféticos. Uma semana profética de 7 anos. Então Israel nasceu, brotou, está lançando folhas, se fortalecendo no Oriente Médio. E Jesus disse que quando nós víssemos a figueira brotar, esta figueira é um símbolo de Israel, não passaria esta geração. Portanto, nós somos a última geração. A última. Aí você pode estar me perguntando: pastor, e quanto tempo dura uma geração? Irmãos, alguns pensam que uma geração dura 40 anos, né? Você já deve ter ouvido falar isso, uma geração dura 40 anos, etc. Um cientista, um matemático alemão, crente em Jesus Cristo, ele fez um estudo da Bíblia nesse aspecto. Matematicamente, ele foi pegando as genealogias que existem na Bíblia, no Velho Testamento, existe também no Novo Testamento. Ali em Lucas nós temos a genealogia de Jesus completa, né? Que vai desde José e Maria até Adão. Então ele começou a estudar aquilo ali matematicamente e os cálculos resultaram no seguinte: uma geração bíblica, na Bíblia, uma geração dura, em média, 53 anos. A geração dura, na Bíblia, 53 anos, matematicamente falando. Agora você, rapidamente, já começa a fazer umas contas, né? 1948, com mais 53, quanto que dá? 2001. 2001. Jesus diz: não passa essa geração sem que tudo se cumpra. Pastor, Jesus vai voltar até 2001? Eu não estou marcando e nem estou falando isso. Eu estou citando as palavras de Jesus. Estou citando os cálculos matemáticos, mas não estou falando que Jesus vai voltar até o ano 2001. Jesus disse, nós lemos ali em Mateus 24, 36, que daquele dia e daquela hora ninguém sabe. A hora da volta de Jesus do arrebatamento ninguém sabe. O texto original ali, irmãos, segundo alguns estudiosos, Jesus estaria falando de um determinado dia e uma determinada hora, e não de um determinado período. Uma determinada hora e um determinado dia, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe.
E depois, mais para frente, eu vou mostrar por que é que não se sabe. Esse é um segredo que só a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo sabia. Naquele dia que Jesus estava tocando nesse assunto, ele estava na carne. Jesus não estava esvaziado dos seus atributos divinos de onisciência, onipresença e onipotência. Por isso ele não sabia. Por isso ele diz, daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, que sou eu, mas somente o Pai. Jesus não sabia. Esse é um segredo que quando ele estava em carne, ele não sabia, porque havia esvaziado dos seus atributos divinos. Mas quando ele ressuscitou, ele já sabia. Por isso os discípulos reformularam a pergunta de uma outra maneira em Atos capítulo 1. Perguntaram para Jesus, é nesse tempo, Senhor, quando o Senhor vai voltar, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus não respondeu. Jesus desconversou e disse, a vós não vos compete saber as épocas e as estações que o Pai estabeleceu. Jesus não respondeu. Mas recebereis poder. O que vocês estão precisando agora é poder, né? Quando vir sobre vocês o Espírito Santo, etc. E tal. Deixa esse assunto para o Pai. Está no coração de Deus. Quando Jesus vai voltar. Ali ele já sabia, porque ele já estava novamente com seus atributos divinos. Mas, irmãos, nós não podemos marcar. Por isso a vida tem que ser normal. Não vai vender os seus bens agora e doar ou fazer qualquer outra coisa, ou vai casar-se precipitadamente. Se você quer casar, case. Né? Está na época de casar mesmo. Né? Se você quer ir para a faculdade, a vida tem que ser normal. Não vamos vestir umas vestes brancas e subir num monte aí. Jesus vai voltar até o ano 2001. O pastor falou, não, eu não falei isso. Eu estou falando uma série de coisas aqui. Jesus disse certa vez aos homens religiosos seus dias, ele diz, vocês quando olham para o céu, para a face do céu, vocês sabem dizer se amanhã vai chover, vai ventar, ou vai fazer sol, etc. E não sabeis discernir os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos, irmãos, é conosco, estão na Bíblia. Este é um dos maiores sinais, a volta dos judeus para a Palestina, criando o moderno Estado de Israel, em 14 de maio de 48, quando a figueira brotou. E desde lá, ela vem lançando folhas, se tornando cada vez mais forte. Uma árvore que parecia estar morta, de repente ela ressuscita e vem lançando as suas folhas, os seus frutos, crescendo e se fortalecendo. E Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar e lançar folhas, não passaria sem que todas estas coisas se cumpram. Amém? Você está feliz? Nós somos essa geração, a última geração. Por isso você tem que se preparar. Amado, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você deve fazer isso nesta noite, fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, porque para você poder participar do arrebatamento da igreja, que muito breve há de acontecer, você precisa primeiro de tudo nascer de novo, e depois ser limpo totalmente para apresentar-se diante de Jesus santo e irrepreensível. A igreja que será levada é uma igreja santa e irrepreensível, sem mácula e sem ruga. A igreja que estiver preparada. Jesus disse a respeito das 10 virgens que aquelas que estavam preparadas, aquelas 5 que estavam preparadas, entraram com eles na boda. As outras ficaram e vão passar pela grande tribulação nas unhas do anticristo e do diabo. Quando nós falarmos sobre a grande tribulação, eu creio que ninguém vai querer ficar aqui para ser como Tomé, né? Pastor, eu quero ver para crer. Eu acho que ninguém vai querer. Todo mundo vai querer crer e ficar fora da grande tribulação, porque será um período singular na história da humanidade, como nunca houve, e Jesus diz que nem jamais haverá um período de grande tribulação na terra. Por isso, prepare-se. Esse estudo é para te despertar, para você levar a vida cristã a sério, para você que não fez uma aliança com Jesus Cristo, que me ouve pelo rádio ou aqui, para você que ainda não fez essa aliança, não nasceu de novo, que me ouve por essas fitas, entregar a sua vida a Jesus, receber Jesus como Senhor da sua vida, porque tem muitos que querem receber Jesus só como Salvador, gozar só da bênção, mas não quer o seu senhorio, e a Bíblia em nenhum lugar diz que nós temos que receber Jesus como Salvador, mas a Bíblia diz em todas as vezes que fala que nós temos que receber Jesus como Senhor. Recebendo-o como nosso Senhor, ele se torna também o nosso Salvador. Mas nós temos que ter o senhorio de Cristo sobre nós. Você pode examinar, em nenhum texto vai dizer que nós temos que receber Jesus como Salvador pessoal. A Bíblia diz que nós temos que recebê-lo como nosso Senhor. O senhorio dele. Ele tem que ser o nosso Senhor, o nosso dono. Ele tem que ser tudo para nós. Se nós estivermos nele, ele virá muito breve nos buscar. Ao final dessa geração, Jesus disse que não passa essa geração. Irmãos, eu tenho isto para mim tão forte no meu espírito, que eu estou ministrando esta palavra.
Alguém me disse que é a última vez que eu vou ministrar na igreja. Eu ministrei em 86, depois ministrei em 92 esta palavra profética, e agora em 97, 5 anos depois. Eu não sei se isto vai acontecer ou não, mas eu sei que o Senhor está na iminência de retornar à terra. E Ele diz que nós temos que estar apercebidos para que aquele dia, o dia da volta dEle, não nos apanhe desprevenidos. Nós devemos estar apercebidos, preparados, prontos, viver a vida normal, mas prontos para subir e estar para sempre com o Senhor. Aproxima-se esse dia. Não passa essa geração, a geração que viu a fogueira brotar. Todas as coisas vão se cumprir dentro dessa geração. Se o nosso entendimento está certo, e eu quero dizer para você que não é só eu que tenho esse entendimento. A grande maioria dos estudiosos de profecia, de escatologia, tem esse entendimento, que Israel aqui é a figueira. Aliás, a Bíblia diz isso em vários lugares. E que quando a figueira brotasse, não passaria a geração que visse a figueira brotar, sem que todas as coisas, textualmente Jesus diz, se cumpram. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Amém?